vocês devem já ter ouvido falar de uma cidade chamada Pompeia, que fica também na Itália. Então, Pompeia certamente é uma homenagem a Pompeu. Um fato interessante aqui que a gente precisa enfatizar em Pompeu é justamente as conquistas que ele vai alcançando, né? As conquistas desde 77 a.C. até 67 a.C., ele tem ao menos 3 conquistas que são as principais, tidas como as principais e que vão tornar o Império Romano realmente sólido, vai consolidar aquilo que vai se chamar Império posteriormente. A primeira conquista, a Espanha, passando pelo Mar Mediterrâneo e a Bitínia, hoje atual região da Turquia, né? Então, nesses lugares, nessas 3 conquistas de Pompeu, ele ganha um vigor, ele ganha uma força muito grande dentro do Império, dentro da política interna, melhor dizendo, né? Então, dentro da política do cenário interno, melhor dizendo. Com isso, o que Pompeu faz? Expandiu a sua força e ele se vê numa situação em que ele precisa solidificar o seu poder, sedimentar o seu poder. E como Pompeu sedimenta o seu poder? Estabelecendo aquilo que vai ficar conhecido como triunvirato. O que é o triunvirato? Você deve estar se perguntando, né? O triunvirato foi quando Pompeu governou com mais 2 generais. Exatamente. Então ele está governando como ele não é, gente, aqui interessante, importante dizer isso, preste atenção. Pompeu não é um imperador, ok? Ele não é um imperador, ele não é colocado como imperador, mas ele é um procônsul, vamos dizer assim. Ele é um cara que está trabalhando e vencendo e se destacou. Ele é o mais importante dos generais romanos. Então o que ele faz? Usa do seu poder e estabelece mais 2 generais com os quais ele vai governar, perfeito? Então ele governa Pompeu e mais 2 generais que estão ali com ele. Isso é chamado de triunvirato. Então esse foi um momento também interessante do Império Romano, para o fortalecimento, né, da política de poder. E com isso, né, o triunvirato, ele vai gerar uma certa fraqueza, uma certa fragilidade dentro do Senado, que agora não governa mais sozinho, né? Então, o destaque aqui para Pompeu, ele é importante, né, nesse contexto. Ele se torna cônsul em 52 depois de Cristo, porém, Pompeu é derrotado em 48 depois de Cristo. Mas, na verdade, Pompeu já é derrotado por quê? Porque alguém surge com mais força do que ele, e esse alguém é justamente César. César, que ele tinha colocado como um daqueles que estariam governando juntamente com ele. Então César faz um caminho externo, ganha forças e invade, vamos dizer assim, invade Roma e torna-se o único general. Volto a dizer aqui, dependendo da fonte que vocês vão ler, a fonte vai dizer assim: César Augusto foi o primeiro imperador romano. Muitas outras fontes dizem que não foi bem assim. Na verdade, muitos vão dizer que César Augusto ele foi uma espécie de proto-imperador, primeiro imperador, né? Ou imperador antes do império realmente se consolidar. Essa seria a melhor definição. Então, César Augusto vai ser o proto-imperador, ou seja, um imperador, entre aspas, antes mesmo de que o império venha se consolidar e se solidificar. Legal? Então, fica assim, ok? Então, aí César Augusto toma o lugar de Pompeu, 48 depois de Cristo, e aí sim o filho, isso gera um caos muito terrível, né? Porque aquele esfacelamento do Império Grego que a gente já vem falando, uma nova força surgindo para ter o poder nas mãos, né? Então, a partir daí, começa a se desenhar através de Pompeu o Império Romano. César Augusto consolida isso e Otaviano é quem vai assumir esse poder, tendo sido conhecido como o primeiro imperador romano. Então, Otaviano Augusto vai ser o primeiro imperador romano. Então, acaba que, nesse momento, acaba nesse momento a República e surge e nasce o Império Romano, ok?
que não foi o império dos mais poderosos, dos mais influentes, segundo algumas fontes, mas o mais intenso, isso sem sombra de dúvida, né? Isso é inegável, né? Um dos impérios, dos momentos históricos mais intensos que a gente tem notícia até os dias de hoje, ok? Então surge o império com o Otaviano Augusto, e aqui tem um outro detalhe interessante que colabora com a ideia da plenitude do tempo. Qual é esse detalhe? Esse detalhe é o detalhe chamado clamor messiânico. É isso mesmo. Havia então dentro de toda essa sociedade pagã, sociedade judaica, havia em todas essas sociedades, em todos esses povos, um clamor que dizia assim: precisa surgir o Messias, porque desde a queda, desde a morte de Alexandre, ninguém havia conseguido, né, se sobressair diante da sociedade, quero dizer isso, né? Então ninguém que recebeu um destaque tão grandioso. Aí ficou no ar esse negócio: quem vai organizar o mundo novamente? Quem vai estabelecer novamente a paz ao mundo? Quem vai estabelecer a nova ordem ao mundo? E aí surge então essa figura, né, primeiro de César Augusto e posteriormente Otaviano Augusto, e aí esse conceito, né, de Messias. Quem será o libertador? E é um conceito então que eu quero trazer para você aqui, não é um conceito meramente religioso, ok? Então tem pessoas que acabam associando o fato de o clamor messiânico somente a uma situação religiosa, e não é essa a proposta, não é essa a ideia, perfeito? Então o clamor messiânico ele está envolvido em todas as áreas da vida naquele período, ok? Então não é só religioso, mas ele também é político, né? Então havia essa grande necessidade. Aqui a gente fecha, né, com essa junção: o surgimento do mundo grego, surgimento da queda do Império Grego, surgimento do Império Romano, juntando, né, encaixando no que sobrou do Império Grego, aquilo que eu falei para vocês do grego koiné, a importância do koiné. Quando o Império Romano assume o Império Romano, fala latim, muito embora muita gente, alguns estudiosos, alguns biblicistas, pessoas vinculadas ao ensino do grego, chegam a dizer que o grego koiné ele recebe uma influência do latim também, né? Então tem essa característica aí dentro da língua grega, né, do grego koiné, ele recebe essa influência do latim. Mas vamos lá, só para a gente elencar, né, pontuar aqui e fechar esse primeiro bloco das nossas aulas. Olha só, nós temos então o surgimento do Império Grego, a unificação do poder, o esfacelamento, mas quando o Império Grego surge, ele leva consigo muita coisa interessante. Então não há preocupação religiosa por parte de Alexandre, isso vai fazer com que a religião cresça, a filosofia clássica deixe de ser o suprassumo da reflexão grega, há uma mistura de deuses, de religião, do paganismo e tudo mais, né? Isso é muito curioso, gente. Eu quero que você fique com esse gancho aqui, ó. O paganismo, ele não exige uma vida dedicada a ele, ok? Vou repetir o conceito. O paganismo não exige uma vida dedicada a ele. O que os deuses pagãos querem? Que as pessoas, que os seus súditos, que os seus devotos sacrifiquem a ele em algum dado momento. Não há uma necessidade de se devotar, de ter uma vida voltada para eles, de ter uma vida onde os deuses estejam impregnados em todas as áreas da vida das pessoas. Não é essa a ideia pagã. A ideia pagã é um rito. Você cumpriu o rito, está liberado. Ok? Então funciona nesse sentido, né? Então você tem uma vida pagã, uma religião pagã que não exige compromisso, mas já um conceito de religião estabelecido, né? Destruindo ou desarticulando total e completamente a ideia mitológica, né? Muito embora muitos deuses pagãos vinham de mitos, posso citar aqui Ísis e Osíris, o principal mito egípcio na época, né? O culto ao deus Sol, na República Romana, depois no Império, né? Os cultos às divindades da guerra dentro do Império Romano também, né? Então já havia essa religiosidade, ela já havia, perfeito?
Então o cristianismo vai ser inserido nesse contexto. Aí o que facilita, o que ajuda demais a propagação do cristianismo? Um Estado sob um único soberano, isso é importante. A língua, o idioma que é falado, conhecido por praticamente todas as pessoas, desde os intelectuais até os mais simples. Você tem a desconexão da religião com qualquer questão política ou filosófica, né? Então surge um mundo religioso, isso é importante. O clamor messiânico, né? Então todos esses elementos, todos esses ingredientes vêm colaborar ou corroborar para o fortalecimento, o estabelecimento e a consolidação do cristianismo, ok? Então, basicamente, esse é o pano de fundo do cristianismo, Gálatas 4:4. A gente vai agora passar para um novo momento aqui na nossa aula, ok? Então não perca, né, a próxima aula que eu vou introduzir para vocês o conceito desse mundo greco-romano, e já nesse mundo greco-romano fazendo a ponte para o Império Romano e a relação com o cristianismo. Legal? Então não perca, até a próxima aula. Só quero recapitular para você rapidamente aqui, finalizando esta aula: queda do Império Grego, estabelecimento do Império Romano a partir da República em 750 a.C., a República Romana se consolida em 750 a.C. e vai se organizar, né, se mandar no mundo, podemos dizer assim. Dessa República Romana você tem algumas características, né? Opressão ao povo, proletariado, pão e circo, a Pax Romana, o rigor republicano. Desse contexto já o enfraquecimento, vamos dizer assim, dessa república, que vai dar origem, que vai gerar uma nova forma, uma nova ordem de organização, uma nova ordem no sentido de governo, que vai ser o triunvirato com Pompeu. Pompeu faz 3 conquistas importantíssimas, se coloca como cônsul, único cônsul, estabelece 2 generais, forma o triunvirato, né? Então a República Romana é governada agora por 3 homens e não pelo Senado, diminuiu o poder, enxugou o poder. Pompeu recebe o revés de César Augusto, que acaba assumindo, né, como o único cônsul, dá uma desarticulada nesse conceito do triunvirato, e o filho de César assume aí sim como reconhecidamente o imperador romano. Estabeleceu a paz, ganhou o império, surgiu uma nova ordem no sentido de governar o mundo. Essa nova ordem chama-se Império Romano. Legal? Então agora, a partir daqui, a gente vai introduzir, vai passar, melhor dizendo, para um outro ponto, que é a relação, né, esse mundo greco-romano, que é importante para nós também, que ainda está, né, dentro da plenitude do tempo, né, passar para enxergar o mundo de uma nova forma, que é o mundo agora, o mundo greco-romano, e introduzir a igreja dentro do Império Romano. Ok? Legal? Espero que você tenha curtido essa aula. Indique para outras pessoas, se você gostou, se você foi edificado, foi um aprendizado importante para você. Indique para as pessoas, entre lá no meu site, História e Memória, que é um site específico para falar sobre isso. Tem muitos vídeos gratuitos lá. Assine meu canal no YouTube, meu canal no YouTube, vocês vão receber mensagens aí, vídeos em primeira mão. Legal, pessoal? Então fico por aqui, até a próxima aula. Valeu, um grande abraço, tchau, tchau.